Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui, Divina, a próxima pergunta. Próxima pergunta é da Franca Jesus. Jorge, gostaria de saber o que acontece com o espírito quando o corpo está entubado. Na verdade, não é quando ele está entubado, quando a pessoa está em coma. Duas situações podem acontecer. Uma, que é a mais comum, a pessoa está entubada, mas o espírito está desperto, porque quem está em processo de torpor é só o corpo, não é o espírito. Então, o corpo dorme, mas a alma está desperta. E nesse período em que a pessoa está entubada, o espírito desperto vive experiências espirituais. Ele encontra com seu mentor, ele encontra com familiares desencarnados, ele revê conceitos, ele revê sua vida, ele reaponta as suas metas, redefine o que fazer da vida. E, muito frequentemente, quando a gente volta de um processo desse, a gente volta mexido. Alguns até lembram o que aconteceu durante o período que esteve entubado, que esteve em coma. Outros não recordam, mas trazem uma ideia inata de que alguma coisa mexeu dentro dele e que ele não é mais a mesma pessoa. São as experiências de contato espiritual que fazem com que a gente repense os nossos pensamentos, as nossas ideias. No livro Céu e o Inferno, existe uma situação desse tipo, no capítulo chamado Espíritos em Condições Medianas. Acho que é o primeiro caso, chama-se Joseph Bré. Ele foi um homem comum, sem grandes arroubos de virtude, mas também foi uma pessoa que cumpriu suas obrigações, ninguém tinha nada que reclamar dele, viveu uma vida modesta, sem grandes destaques para nada, e desencarnou. A família estava toda em volta do leito e, de repente, ele deu um suspiro. Só que ele não tinha desencarnado, ele apenas teve um passamento. Ele como que desmaiou. E a família achou que ele tinha morrido. Aí chora e tal, e ele completamente desacordado. Passado alguns momentos, Joseph Bré volta. Diz, gente, acreditem em mim. Eu estive no mundo espiritual. Aí começa a dizer, tomem conta da vida de vocês, não façam coisa errada, não sei o que tal. E aí ele dá as lições que ele poderia ter dado em vida para seus filhos, ele dá na hora do último suspiro. Aí ele conversa com os filhos, esclarece o que ele teria tido percepções durante aquele momento em que ele fica desacordado, ou seja, que como se fosse um coma. Ele então fala todas essas coisas, depois ele desencarna em seguida. Ele tem como se fosse duas desencarnações. Uma primeira que ele vai, mas ele volta. Então, nesse período em que nós estamos entubados, nós estamos em coma, o espírito frequentemente está desperto, vivendo experiências que podem ser muito úteis numa possível volta desse espírito para a retomada da existência. Essa é a situação número 1. A situação número 2 é aquela na qual, na hora que acontece o adormecimento do corpo, o espírito adormece junto. O torpor pega os dois. No livro Obreiros da Vida Eterna, existe um caso chamado Caso Cavalcante, que ele estava praticamente desencarnando, os mentores já estavam trabalhando o desenlace dele para ele ir embora, e as pessoas não suportando mais a condição de sofrimento que ele estava, decidem produzir nele a eutanásia. Aí quando aplicam um remédio que mata Cavalcante, o espírito fica preso no corpo. Então, do mesmo jeito que o corpo ficou duro, o espírito ficou duro lá dentro, sem conseguir se manifestar. Aí o mentor disse, olha, a gente ia fazer o desenlace dele agora, não tem mais jeito. Vamos ter que esperar o efeito da droga passar, daqui a umas 12 horas a gente volta para fazer a desencarnação dele. Ou seja, há um comprometimento no espírito daquilo que acontece no corpo. Eu sei que não é a morte, é apenas uma intubação, é apenas um coma, mas acontece também disso. Quando está no coma, o espírito entra em coma junto com o corpo. Ficam os dois em coma sem nenhuma conexão. Mas esses casos são menos comuns. Os mais comuns é o corpo ficar dormindo, mas a alma desperta, vivendo experiências que lhe poderão ser muito úteis no caso do retorno dele após o período de intubação.